Fala pessoal, eu sou o professor Valtinho e estou aqui para ajudá-los em relação a conteúdos da matemática. E no vídeo de hoje a gente vai ver função cosseno. Só que antes de começar, eu quero pedir para vocês que se durante o vídeo tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários que depois eu respondo. Ok? E outra coisa, se tiverem alguma sugestão para dar para o canal, estou aberto a essas sugestões. Pode deixar lá que a gente lê. Vamos para a aula então? Começando. Função cosseno é uma função trigonométrica. Nós temos três funções trigonométricas bases. Função seno, função cosseno, função tangente. Função seno, pessoal, já tem um vídeo no meu canal, Matemática com Valtinho. Procura lá a função seno que você vai encontrar o vídeo dessa aula. Tá legal? Função cosseno, vou falar dela hoje. E a função tangente, num futuro breve, irei estar postando um vídeo. Então hoje é função cosseno, função trigonométrica. Então, pessoal, uma função trigonométrica é uma função que tem um período, ela é periódica, tá? Como assim, senhor, periódica? Bom, ela tem uma repetição, né? Bom, então existe uma repetição nessa função, né? Quais são os exemplos que nós temos? As marés são um movimento periódico, né? O movimento de pêndulo é um movimento periódico. O movimento de mola é um movimento periódico. Então, esses exemplos é onde a gente pode estar encontrando uma função cosseno. Sorry, como que eu sei que eu tenho... Como que eu sei que eu vou trabalhar com uma função cosseno? É simples, basta você olhar para a função. Você olhou para a função e aparece o cosseno, significa que a gente tem uma função cosseno. É simples, você olha, se tem o cosseno, é uma função cosseno. Vamos fazer um paralelo? Se tivesse o seno, seria a função seno. Claro? Então, a identificação se dá através da análise da função. Então, você olhou, apareceu o cosseno, função cosseno. E para falar da função cosseno, eu preciso ter alguns valores. Eu preciso conhecer alguns valores. Tá bom? Então, alguns valores, esses valores são fundamentais para o estudo da função cosseno. Então, esses pontos fundamentais, né, nessa aula, então, eu vou falar para vocês de pontos bases para a gente poder estudar a função cosseno. Então, é a base, certo? Então, elementos fundamentais para estudar a função cosseno. Então, identifiquei que é uma função cosseno. Olhei para a função, é uma função cosseno. O que eu tenho que lembrar? Os valores notáveis, que são os valores de 30, 45 e 60. O cosseno de 30 é raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 60 é meio. Então, esses são os valores notáveis. É o que a gente precisa saber. Professor, e os outros? Como a gente está trabalhando com uma função trigonométrica referente a uma circunferência, os outros valores eles vêm por correspondência. Como assim, senhor, por correspondência? Preparei uma circunferência trigonométrica para mostrar essa correspondência para vocês. Olhem só. Correspondência. Se eu sei o cosseno de 30, por correspondência, eu consigo determinar o de 150, o de 210 e o de 330. Tá? Então, olhem só. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, esse valor raiz de 3 sobre 2, eu vou conseguir descobrir o seno de 150, cosseno de 150
o cosseno de 210 e o cosseno de 330. A mesma coisa para o cosseno de 45. Então, se eu tenho o cosseno de 45, por correspondência, eu descubro de 135, 225, 315. Da mesma maneira, se eu tenho o cosseno de 60, por correspondência, eu descubro de 120, 240 e 300. Tá legal? Então, pessoal, o que a gente tem que ter em mente sobre uma função cosseno? São os valores notáveis e a gente tem que saber como é que funciona uma circunferência trigonométrica. Tá bom? Tá legal? Só que, vocês me perguntam, os valores vão ser sempre os mesmos? Não vai mudar nada, nem o sinal? É isso que eu vou falar agora. Eu tenho que tomar cuidado com o sinal. Os valores, o módulo aqui, ó, vai ser o mesmo. Esses valores eu vou usar eles. O que vai variar é o sinal, se um é positivo e o outro é negativo. E como que eu sei quais são os sinais? Então, vou falar para vocês aqui. O cosseno, a nossa referência, deixa eu pegar uma caneta de outra cor aqui, a nossa referência vai ser o eixo horizontal. Tá bom? Então, o cosseno, a nossa referência, vai ser o eixo horizontal. Então, se ele é a referência horizontal, então para o lado direito é positivo e para o lado esquerdo é negativo. Então, nossa circunferência trigonométrica em relação ao cosseno vai ter esses sinais. De 0 a 90 e de 270 a 360, todos esses arcos vão ser positivos. Todos esses arcos do lado esquerdo vão ser negativos. Vou fazer um exemplo com vocês. Olhem só. Eu vou pegar aqui 45. Olhem e respondam para mim. Qual é o cosseno de 45? Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E se eu perguntar para vocês o cosseno de 135? Vou pegar novamente a circunferência trigonométrica. 135 é o mesmo que 45. Então, só que ele está do lado, pessoal, esquerdo, então é negativo. Então o cosseno vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Tá? Se eu pegar aqui, ó, um outro valor aqui, ó, no terceiro quadrante, 225, mesma coisa, mais uma vez. Pegando aqui, ó. 225, então, por correspondência, é o mesmo que 45. E aí, como ele está no quadrante negativo, então o cosseno dele é menos raiz de 2 sobre 2. E para fechar essa ideia, se eu pegar o cosseno de 315, 315 é correspondente ao de 45. E ele está no quarto quadrante. Então, no quarto quadrante, o que acontece com o cosseno? Ele também é positivo, então é raiz de 2 sobre 2. Então, ó, por correspondência, pessoal. Então, para saber os valores notáveis do cosseno, eu tenho que conhecer os valores e ter uma ideia representada de circunferência na minha cabeça. Então, isso vai acontecer para os demais. Tá legal?
Então, para essa primeira parte, se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que eu respondo depois. Vamos para o gráfico. Eu conheço uma função cosseno, então eu posso fazer um gráfico dessa função cosseno. Só que para fazer a função cosseno, para fazer o gráfico da função cosseno, pessoal, eu vou usar valores mais fáceis do que esse dos ângulos notáveis. E quais são esses, senhor? Então, esses aqui, ó. 0, 90, 180, 270, 360. Por quê, senhor? Porque olha só os valores. O cosseno de 0 é 1. Cosseno de 90 é 0. Cosseno de 180 é menos 1. O cosseno de 270 é 0. O cosseno de 360 é 1. Então são valores bem fáceis, com o qual fica muito mais fácil a gente construir um gráfico. Então vejam só como a gente construiu um gráfico de uma função cosseno. Então aqui, ó, 0 com 1. Então 0 com 1. 90 graus, o cosseno vale 0. Ei, senhor, mas o gráfico está π sobre 2 é a mesma coisa? Sim. Aqui está em radiano. Num gráfico, a gente sempre coloca os valores em radiano, tá? Porque eles são mais usados em relação aos gráficos do que o grau. Tá? Senhor, mas eu não sei converter grau em radiano. Eu posso, numa futura aula, passar para vocês como é que a gente faz essa transformação. Mas agora a gente vai trabalhar com essa correspondência, que não é difícil, tá, pessoal? Então, ó, 90 é π sobre 2, 180 é π, 270 é 3π sobre 2 e 360 é 2π. Tá bom? Então, ó, vamos usar o gráfico. 0 com 1. 0 com 1. 90 com 0. Então, 90 com 0. Está no eixo. 180 com menos 1. Então, 180 com menos 1. 270 com 0. Então, está aqui, ó, 3π sobre 2 com 0. E 360 com 1. Marquei os pontos, agora eu vou unir esses pontos para ver como é que formou o gráfico. Então esse é o gráfico da função cosseno. Tá? Então, o que eu preciso para construir um gráfico de uma função cosseno? Eu preciso dos valores máximos e mínimos do cosseno. Né? O valor máximo do cosseno é 1. E o valor mínimo do cosseno é menos 1. E preciso do valor do meio, que é o 0. Então, eu uso esses valores para a gente construir um gráfico de uma função cosseno. Então, esse gráfico aqui, né, pessoal? Então, deixa eu escrever aqui, ó. Destacar aqui, esse gráfico aqui, então, é a função do cosseno de x. Então, se ele é um gráfico, se ele é uma função trigonométrica, ele tem um período. Então, o período, pessoal, é o intervalo do início do gráfico até o final da qual acontece esse movimento. Né? Então, qual é o movimento que está acontecendo aqui? É o movimento de uma volta. Então, começa no 0 e termina no 360. Então, esse é o período de uma volta. Então, vamos marcar o período aqui. Ó. Começa no 0, termina no 360. Então, o período vai ser 2π. Senhor, e se fosse 2 voltas? O período continuaria sendo 2π. Né? Porque é 2π e 2π. A diferença é que o gráfico aqui iria continuar, né? Eu iria fazer a mesma, iria fazer o mesmo movimento. Essa é a diferença. Tá? O período de uma função cosseno é 2π. Tá bom? E a imagem? A imagem
é o intervalo entre o ponto máximo e o ponto mínimo. Então vamos analisar aqui. Ponto máximo, 1. Ponto mínimo, menos 1. Então, essa é a imagem. A imagem vai ser o intervalo entre menos 1 e 1. Tudo ok? Tudo beleza? Então, mais uma vez, falo para vocês, se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários para o professor responder para vocês. Bom, feito isso, eu vou aos exemplos. Tenho 2 exemplos para vocês. Um de construção de gráfico, tá? E um para a gente resolver uma equação rápida e simples. Vamos nessa? Exemplo número 1. Construir o gráfico das funções y igual a 1 mais cosseno de x e y igual a 2 cosseno de x. Pessoal, então, são funções cosseno, como que eu sei, porque eu tenho cosseno nas funções, é assim que eu identifico. Então, se eu tenho uma função cosseno para trabalhar, eu preciso ter... eu preciso seguir alguns processos para a gente construir esse gráfico. E quais são esses processos? Quais são esses passos? Primeiro passo, usar os valores mais fáceis. 0, 90, 180, 270 e 360. Então, eu vou construir a minha tabelinha com esses valores, porque esses valores são os mais fáceis. Tá? Então, a gente sabe que o cosseno de 0 é 1, o cosseno de 90 é 0, o cosseno de 180 é menos 1, o cosseno de 270 é 0 e o cosseno de 360 é 1. Esses são os valores do cosseno. 0, 90, 180, 270 e 360. Só que o que eu quero, pessoal, é isso aqui, ó. 1 mais cosseno de x. Então é isso que eu quero chegar. É nessa função, é nesse gráfico. Então, ó, nessa terceira linha da minha tabela, eu vou colocar essa função aqui, ó. 1 mais cosseno de x. Então, 1 mais cosseno de x. Se eu tenho os valores do cosseno, fica fácil de a gente descobrir 1 mais cosseno de x. Por quê? Ó, é 1 mais o cosseno. Então, 1 mais 1 é 2. 1 mais 0 é 1. 1 menos 1 é 0. 1 mais 0 é 1. E 1 mais 1 é 2. Então, eu tenho os valores. Agora é só fazer essa correspondência no plano cartesiano que a gente vai obter o gráfico. Então, desenho o plano cartesiano, marco os valores de x. Eu vou marcar esses valores no eixo x. Então, vamos lá. 0, 90 é π sobre 2, 180 é π, 270 é 3π sobre 2 e 360 é 2π. Agora vamos marcar a correspondência. 0 com 2. Do 0, vou subir até o 2. Então está aqui o ponto. O próximo, 90 com 1. Então 90, subo até o 1. O 180 com 0. Então 180 com 0, está no eixo x. O próximo é 270. Então 270 com 1. Então 270, subo até 1. E para finalizar a marcação dos pontos, 360 com 2. Então 360 com 2. Marquei os pontos, vou unir esses pontos aqui.
obtenho a minha função 1 mais cosseno de x. É difícil, pessoal? Na minha opinião, não, né? Mas eu preciso saber desse começo aqui, ó. Preciso saber o que usar. Preciso saber qual é a ferramenta que eu utilizo para a gente poder fazer a construção. Então, só para a gente fechar essa função, né? Então, qual que é o período aqui, pessoal? Ó, o período é 2π de uma volta, né? Uma volta, começou no 0, terminou no 2π. E a imagem? A imagem, lembrando, é o ponto máximo e o ponto mínimo. Então, o ponto máximo é 2, ponto mínimo é 0. Então, nós temos que a imagem é 0 e 2. Esse primeiro exemplo está feito. Se tiverem alguma dúvida, deixa nos comentários. Vamos fazer o outro ali para mostrar para vocês e para reforçar o que foi feito. Então, eu preciso construir a função cosseno. Como que eu sei que é cosseno? Porque tem um cosseno ali. Então, se é a função cosseno, vamos lembrar dos valores. O cosseno de 0 é 1. O cosseno de 90 é 0. O cosseno de 180 é menos 1. O cosseno de 270 é 0. E o cosseno de 360 é 1. Então, esses são os valores que a gente vai usar como base. O que eu quero construir? 2 vezes o cosseno de x. Então, é isso que eu vou colocar aqui, ó. Nessa terceira linha da minha tabela. Eu quero construir 2 vezes o cosseno. Então, é 2 vezes. Então, vamos pegar os valores e vamos multiplicar. Então, é 2 vezes. Então, ó, 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes menos 1 é menos 2. 2 vezes 0 é 0. E 2 vezes 1 é 2. Então, minha tabela está construída. Agora, eu vou construir o gráfico. Vou fazer a correspondência entre os valores. Construo o plano cartesiano. No eixo X, eu coloco os meus ângulos. Então, 0. 90 é π sobre 2. 180 é π. 270 é 3π sobre 2. E 360 é 2π. Vamos fazer a correspondência. 0 com 2. 0 com 2. 90 com 0. 90 com 0. 180 com menos 2. Então, π com menos 2. 270 com 0. E 360 com 2. Com 2. Vou unir os pontos. Eu tenho o gráfico da função 2 cosseno de x. Perceberam? Legal? Difícil? O que acharam? Deixa nos comentários lá. Para fechar aqui, então, o período também é 2π. Começou no 0, terminou no 2π, então o período é 2π. E a imagem, o máximo é 2, o mínimo é menos 2, então a imagem é menos 2 e 2. Bacana? Não ficou bonito os desenhos? Espero que tenham gostado. Então, isso é o que nós temos para a construção do gráfico de uma função cosseno. Beleza? Legal? Então, só para fechar, vou fazer uma equação do cosseno para a gente terminar essa aula. Vamos nessa. Deixa eu apagar.
Determine o valor de x na equação dois cosseno de x mais 1 igual a zero. Para x entre 0 e 360. Então vamos lá? O que eu quero descobrir? Quero descobrir x nessa equação. Então eu pego aqui, ó, 2 cosseno de x mais 1 igual a zero. Como eu quero descobrir o valor de x, vou tirar o 1 daqui, vou mandar ele para o segundo membro, então vai ficar 2 cosseno de x igual a menos 1. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, cosseno de x igual a menos meio. Cosseno de x igual a menos meio. Eu preciso descobrir o valor de x, pessoal. E o x é o quê? X é o ângulo. X é o ângulo. Então, cosseno de x é igual ao meio. Cosseno de quanto que é menos meio? Vamos dar uma relembrada aqui, ó. A gente sabe que o seno de 30... Opa, seno não. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 60 é meio. Opa! Cosseno de 60 é meio. E eu quero o valor de x, na qual o cosseno do valor é menos meio. Então eu tenho que parar e pensar um pouco. Cosseno. Eu tenho que lembrar do meu sinal. Né? Eu tenho que lembrar do meu sinal. Ele é negativo. E aonde que o cosseno é negativo? O cosseno é negativo? O cosseno é negativo do lado esquerdo da circunferência. Então pega aqui, ó, confere lá. Meio, cosseno de 60. Então, o correspondente negativo vai ser 120 e 240. Então, ó, esses dois valores é que vai ser negativo. Tá? Então, x vai ser igual a 120 ou x igual a 240. Tudo por quê? Mais uma vez, né? Cosseno de 60 é meio. Só que o resultado é menos meio. Então, por que é 120 e 240? Porque se a gente pegar a circunferência em relação ao cosseno, o lado direito é positivo e o lado esquerdo é negativo. Então, ó, 60 está aqui, 120 está aqui e 240 está embaixo. Então, ó, menos meio está para o lado negativo. Então, são esses dois valores. Tudo legal? Tudo beleza? Espero que tenham entendido. E, para encerrar a aula, peço para vocês que compartilhem com os amigos, curtam, deixem um joinha para estimular o professor aqui a estar sempre postando mais aulas para vocês. Então, por isso, eu deixo um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!